Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Somos Liverpool. Eu sou o Daniel e esse é o Direto de Liverpool, o quadro em que a gente faz aí um giro de notícias pelo que teve de mais quente no noticiário relacionado a Liverpool durante essa semana. Estou gravando na sexta-feira, mas na verdade é quinta-feira à noite, porque são meia-noite e 19, então acabou de virar sexta-feira. Peço até desculpa caso eu esteja um pouco confuso aí durante o Direto de Liverpool, falte algumas palavras, porque eu acabei de sair de uma aula do mestrado e de estudar japonês. Então a cabeça tá a milhão, mas eu resolvi gravar porque como o Liverpool só joga na segunda-feira, queria que esse Direto de Liverpool fosse antes da rodada pra gente poder ter assunto aí pro final de semana com os cortes do YouTube. Então você que tá aí no YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like, manda aí pro seu amigo que torce pro Liverpool também, ou que gosta da Premier League, nos seus grupos de WhatsApp do Liverpool que você tem. Você que tá no Spotify, siga-nos no Spotify, comente também, pode mandar o episódio, a recomendação é a mesma. Estreando o microfone hoje, então espero que melhore o áudio para vocês. Mas vamos então para as notícias. Tô gravando então na sexta-feira de madrugada, mas o slot deu coletiva na quinta-feira. E para mim alguns detalhes bem importantes dessa coletiva. Ele confirmou que o Frimpong deve ficar de fora até a próxima data FIFA, que é ali em setembro. Então devemos ficar sem o Frimpong até a próxima data FIFA. Ele comentou que o Bradley voltou aos treinos agora, então muita gente não entendeu no jogo de estreia contra o Bournemouth, quando ele tira o Frimpong e coloca o Endo na lateral direita. Era porque o Gomes estava voltando há pouco tempo a treinar, então ele provavelmente botou o Endo na lateral direita, o tempo para cobrir o tempo do Gomes de jogo, e depois ele coloca o Gomes e o Endo vai para o meio de campo. Então, mais uma vez, a gente não vai ter o Frimpong, que foi substituído com uma lesão no tendão da coxa, como foi confirmado pelo Arne Slot. Ele disse que o Bradley voltou agora aos treinos, então a gente não sabe qual vai ser as condições físicas dele para ser titular. Ele ressaltou que o Bradley já teve algumas lesões, tudo mais, diferente do Frimpong, tem um histórico muito bom de lesões. E ele falou que o Gomes não tem lesão, mas que não conseguiu treinar por 3 dias seguidos. Então o Gomes também é uma dúvida, tá? E ele fala que o Szoboszlai e o Endo são opções. Vai lembrar, o Endo entrou como lateral nessa partida, o Szoboszlai chegou a jogar uma partida inteira como lateral direito na pré-temporada, mas a gente não teve acesso à partida. E chegou a jogar num segundo tempo ali como lateral direito também em amistosos. Isso é interessante porque o Slot disse que ele está satisfeito com a equipe e de fato, para a lateral direito, em tese a gente está bem coberto. A gente tem 3 jogadores ali para a posição, que não são improvisações tão bizarras contra o Szoboszlai e o Endo, mas foram 2 lesões no mesmo setor, e aí não dá para você ter 3. Ele até destaca que o Liverpool tem 3 laterais esquerdos por enquanto, a gente vai falar disso mais pra frente, mas que não é tão comum você ter fôlego a essa altura, assim, né? 2, 3 jogadores da mesma posição, principalmente para lateral, que você só joga um, lateral direito no caso. Então, além disso, outra coisa interessante que ele fala um pouco sobre os erros defensivos que a equipe do Liverpool cometeu, foi algo que a gente comentou muito durante a semana, seja no podcast, seja aí nas redes sociais. O Liverpool tem tido muito problema, tem sido muito vulnerável, principalmente a lances de transições. O Liverpool tomou 2 gols contra-ataque contra o Bournemouth e fez a pré-temporada inteira sendo muito suscetível ao contra-ataque, e na Community Shield é a mesma coisa. Então ele comentou um pouco sobre isso, ele disse que espera que o Gravenberch possa corrigir esses erros defensivos, né? Então eu vou abrir aspas para o Slot agora. Se ele for o mesmo jogador da temporada passada, vale lembrar, eleito para a seleção da temporada e eleito o melhor jogador jovem da Premier League, vai nos ajudar muito. Se você olhar para o segundo gol do Bournemouth, eles poderiam ir de um lado para o outro, ou seja, né, de um lado para o outro do campo. Ryan estaria nessa posição na temporada passada. Em alguns momentos, estivemos muito abertos, que a gente destacou aí algumas vezes. Precisamos encontrar o equilíbrio certo. O Slot não é um técnico heavy metal, apesar de a gente ter soltado um corte aí, um shorts que fala sobre isso. Ele não é um técnico heavy metal, ele é um cara que gosta de ter o controle, gosta de ter um equilíbrio de jogo. E ele está deixando claro isso aqui. Esse equilíbrio será melhor com o Ryan. Agora temos que jogar contra o Newcastle e o Arsenal, que normalmente estarão acima do Bournemouth no campeonato. Com o McAllister e o Ryan em sua posição habitual, espero que sejamos melhores nessas situações. Se isso resultar em um gol, é uma grande história. Para nós, sofrer 2 gols em casa é demais. E é o que a gente destacou. O Liverpool precisa ter o equilíbrio, porque não dá para você jogar 38 jogos ganhando de 4-2, 5-3, 6-3. É muito difícil, porque nem todo jogo você vai conseguir marcar 4, 3 gols. Você precisa de uma defesa sólida para que naquele jogo que está difícil marcar um gol, 1-0 te sirva.
Você não precisa ficar correndo atrás do placar para marcar 3, 4, 5 gols o tempo inteiro, que nem sempre é possível. No próprio jogo contra o Bournemouth, foi um belo lançamento do Alisson, mas um bate-rebate, uma jogada um pouco ocasional. E uma bola em que o Salah foi até fominha e fez o gol de perna direita, que é algo improvável também, se você for ver o histórico do Salah. Então, já repercutimos a coletiva do Arne Slot. Agora vamos para novela Isaac, que teve um capítulo que eu achei que seria o último, mas talvez não seja. Teve a premiação nessa semana da PFA, inclusive Salah foi eleito 3 vezes o melhor jogador pela PFA, que é como se fosse o sindicato dos jogadores, são jogadores que votam. Isso nunca tinha acontecido, tá? Ele é recordista nisso. Foi mais uma vez para a seleção da temporada. Van Dijk, McAllister, Gravenberch e o Kerkez, pelo que fez no Bournemouth também. Então, bem legal ver esse reconhecimento aí do time do Liverpool com presença em massa na seleção da temporada. Mas durante a cerimônia, o Isaac não foi, ele era um dos que estava concorrendo ao prêmio principal. E ele faz um post no Instagram falando que ficou muito tempo sem se pronunciar, ficou muito tempo em silêncio, isso deixou que as narrativas fossem controladas na mídia, que promessas foram quebradas, que quando é assim, quando você não tem mais confiança, é melhor para todos os lados que eles sigam caminhos opostos. Então ele falando que queria sair, falou de promessas quebradas. Algumas pessoas associaram isso a uma possível promessa de venda do Newcastle que não teria sido cumprida, mas a princípio não é o caso. A promessa quebrada, até como a gente já sabia, é uma promessa de um novo contrato que ele teve na temporada passada, que não foi atendida por questões relacionadas ao fair play financeiro. O Newcastle numa situação financeira complicada e acabou. Ele já tinha um contrato longo de 4 anos, tinha um salário que era um dos maiores do elenco, então acabou não sendo renovado. Isso chateou muito o jogador, foi dito como um ponto-chave para isso estar acontecendo nessa janela, essa confusão toda que está prejudicando muito o Newcastle. Logo depois o Newcastle soltou uma nota oficial, tá? Que foi um discurso firme, mas um pouco apaziguador, dizendo que chegou a considerar o pedido do jogador, mas que acreditava que não tinha as condições necessárias para isso, não foram atendidas e não seriam atendidas nessa janela. Disse que o jogador ainda faz parte da equipe, da família do Newcastle, que quando quisesse voltar estaria disponível para ser reintegrado e tudo mais. Um discurso um pouco apaziguador, mas que tem esse porém as condições não foram atendidas e não acreditamos que serão nessa janela. Isso aí algumas pessoas falaram que era questão de você conseguir o substituto. Né? O Newcastle está tentando fechar com o Issa, teve uma proposta de 40 milhões recusadas pelo Brentford, que até onde se sabe não fez uma contraproposta. Te pago me dá 50, me dá 60. O Issa é um jogador de uma idade mais avançada, tá? Não é um velho, mas acho que ele tem 27, 28 anos. Fez uma grande Premier League. É um bom jogador, mas não tem um contrato longo, já é um jogador de uma faixa etária mais avançada. Não faria sentido você pagar um valor tão acima desses 40 milhões que o Newcastle propôs. E algumas pessoas disseram que era essa questão do substituto, e outras que era o Liverpool não ter feito a proposta que o Newcastle considera ideal. Que o Newcastle, pelo que falavam, era de 150 milhões de libras, mas a gente acredita ali, né, pelo que se noticia, de que talvez 130, 135 fosse suficiente, que é o recorde absoluto do futebol inglês. Tá? E seria a terceira maior contratação da história do futebol. O Wirtz pode até vir a ser, mas ele teria que atingir todos os bônus. Então, do Isaac, a princípio é isso. A novela ainda não acabou. Todos os setores do Liverpool falam que o Liverpool ainda tá na briga ali, ainda tá aguardando, tá numa postura de ver o desenrolar dessa história, que ainda não terminou. Foi dito, inclusive, algumas coisas que, se o Liverpool tivesse deixado o Ekitike pro Newcastle, o Isaac poderia ter saído. E aí o James Pearce traz a informação de que o Liverpool sentiu que o Newcastle chegou um pouco atrasado para a festa com o Ekitike, que ele já estava em contato há muito tempo com o jogador, e que em maio, se não me engano, ou abril, o Arne Slot já teria entrado em contato com o francês. Então fica essa observação, que até eu mesmo botei no Twitter, que eu queria entender mais os bastidores dessa história, porque envolve o Ekitike, envolve o Isaac, envolve o Newcastle, envolve uma promessa de contrato, envolve o Liverpool fazendo aí 3 contratações, se você considerar acima de 90 milhões de euros, que não é bem o padrão do FSG. Então, 2 jogadores para a mesma posição, em tese, que são o Isaac e o Hugo. Então, gostaria de saber. Mas o fato é, o Liverpool pega o Newcastle na segunda-feira, no St. James Park.
um estádio difícil de jogar, tá? Um estádio que é chato de se enfrentar, um adversário que é chato. O Liverpool perdeu a Copa da Liga, a final da Copa da Liga pro Newcastle. E vai estar um clima, assim, bélico. Vai estar um clima tenso. O meio campo do Newcastle é muito físico, com o Joelinton, o Bruno Guimarães e o Tonali. É um meio campo físico, tem uma defesa forte fisicamente. Vai ser um jogo que vai ser difícil, assim. Porque se o Newcastle não conseguir na bola, eles vão tentar parar na fisicalidade, no brecar o jogo, não fazer a falta, não deixar o Liverpool desculpe, se movimentar loucamente, como fez em alguns momentos contra o Bournemouth. Então vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que é um jogo difícil pro Wirtz, porque vai ser uma marcação pesada em cima dele. E ele já sentiu um pouco o ritmo da liga contra o Bournemouth. Então acho que ainda é um jogo que para ele vai ser um desafio tanto. Mas vamos ver. Espero que a gente possa sair com uma vitória. Às vezes essa motivação, esse clima hostil pode até prejudicar o Newcastle. Os jogadores ficarem muito afobados, às vezes alguém ser expulso ou ter muitos amarelados, você ficar com o time pendurado ali meio que tendo que dar uma segurada. Então, a ver. E a outra, essa não sei se dá bem pra chamar de novela, mas a outra situação em aberto de contratação do Liverpool é o Marc Guéhi. A gente sabe que o Liverpool ainda tá ali de olho no Guéhi, mesmo depois de ter trago o Giovanni Leone, que foi muito elogiado pelo Arne Slot na coletiva, inclusive, até no aspecto físico, falou como todo italiano ele é muito bonito. Falou que parece um jogador muito mais pronto do que a idade dele sugere, e o valor que o Liverpool pagou nele ele mostra isso. Então esperamos poder ver aí, quem sabe no próximo mês, Leone ganhando mais minutos. E o Guerri seria um outro alvo do Liverpool. Guerri, para quem ainda não sabe, zagueiro, capitão do Crystal Palace, jogador de seleção inglesa que está chegando na sua última temporada de contrato. Ou seja, em janeiro poderá assinar um pré-contrato para ir para o clube que ele quiser na temporada que vem, tá? Então, situação parecida com o que foi a do Arnold. E o Steve Parish, que é o presidente, o chairman ali do Crystal Palace, né, o representante ali dos acionistas, disse que, sobre o Guerri, assim que ele assinar o contrato, ele pode ficar. Se não assinar, temos que analisar. É uma situação difícil. Todos precisam vender jogadores para cumprir regras. E essa é uma situação que teremos que analisar nos próximos 11 dias. Mais uma vez, o Steve Parish deixando em aberto a situação de venda dele caso ele não renove. Até onde a gente sabe, de algumas notícias, que agora, sinceramente, eu não vou lembrar a fonte, o Newcastle está pedindo 40 milhões ou 45 milhões de libras e o Liverpool está ali na casa dos 30, 35 milhões. Então teria um gap de 10 milhões de libras entre o que o Liverpool está disposto a pagar e o que o Crystal Palace quer receber. Isso poderia parecer pouco, mas vale lembrar, é um jogador em último ano de contrato. Para ele pode ser confortável ficar, apesar de falarem que ele tem interesse em jogar no Liverpool, óbvio, mas acredito que não seja o fim do mundo para ele ficar. Ele não está em pé de guerra igual tá o Isaac. Então ele poderia ficar, seria capitão, jogaria, um time que vai jogar a Conference League, provavelmente iria para a Copa do Mundo se nada acontecer. E o Liverpool poderia pegar ele de graça no próximo verão. Talvez o pior para o Liverpool seja que talvez tivesse mais concorrência. Com ele de graça, acredito que todos os times do Big Six poderiam tentar ali e o jogador poderia ficar mais inclinado a outras opções. Além da declaração de Steve Parish, teve do Oliver Glasner, excelente técnico, baita de um técnico. Já tinha tido ótimos trabalhos antes e segue fazendo um excelente trabalho no Crystal Palace. E ele deu até um tom cômico na resposta dele, que ele foi perguntado sobre a situação do time, do Guerri e tudo mais, as saídas. Eles já perderam aí o Eze pro Arsenal, tá? E eles trouxeram pouquíssimos reforços. São reforços, assim, bem baratos, reforços para ficar à margem do elenco ali, ser opção de banco. Então precisa de reforço, porque se eles já perderem o Eze e eles perderem o Guerri, são os dois principais jogadores do time. Então é muito difícil, acho que só estão eles ali e o Orton que se destacam muito. O Mateta também é um bom centroavante. Então ele fala, estamos muito atrasados em encontrar substitutos. Acho que poderíamos ter nos comportado muito melhor do que nos comportamos. Ou seja, a janela foi fraca. Não é a melhor maneira de começar a temporada. Acho que estamos abaixo do limite. Ou seja, o elenco já está mais curto do que ele gostaria. Se o Mark, o Guerri, sair, talvez eu tente, eu desaposente ali, né? Eu retire minhas chuteiras. Porque eu era zagueiro. Temos que agir. É o futuro do Crystal Palace e precisamos aumentar os números. Então o Crystal Palace tem uma situação complicada, pode perder dois dos seus principais jogadores com pouco tempo de janela e com dificuldade de talvez achar um substituto à altura. E falando das saídas do Liverpool, já que falamos aí de chegadas, Harvey Elliott, tá? Pelo que saiu em várias fontes, termos pessoais, ou seja, o contrato entre jogador e RB Leipzig. Tudo certo?
seria o substituto ideal do Xavi Simons, que deve ir para o Chelsea. O Liverpool gostaria de manter o jogador como parte do seu elenco, vê muita qualidade nele, mas entende o desejo do atleta de jogar regularmente. O Elliot, nessa idade que ele está, ele precisa ser titular regular em outro clube, porque ele vai ficar atrás do Wirtz, ele vai ficar atrás do Szoboszlai, ele vai ficar atrás do Salah na direita. É muito difícil para ele, ele precisa. E eu acho que o encaixe na RB Leipzig e na Bundesliga seria excelente. Ainda mais com esse gap da saída do Xavi Simons. É um grupo, um conglomerado que sabe trabalhar jovens. Você vê a quantidade de jovens que passaram no RB, pelo grupo Red Bull, né? Do Haaland ao Minamino, ao Šeško, ao próprio Keita, ao Szoboszlai, vai ser vários, assim, vários. O Mané passou lá atrás. Então é um grupo que sabe trabalhar jovens. Ele teria um ambiente muito competitivo na parte de cima da Bundesliga. E para mim seria ideal. A questão é, o Liverpool até gostaria de manter, está disposto a vender pelo desejo do jogador. Não se oporia, portanto, a uma venda, mas precisa chegar no valor certo. E aí, qual seria o valor certo? Eu chutaria entre 40, 50 milhões de libras, talvez, ou de euros ali. Acho que se for de euros, pelo menos 40, 45 milhões de euros, tá? Garantidos, assim. Acho que é um jogador que vale ali. E talvez o Red Bull topasse até uma cláusula de recompra, que acho que seria interessante. Se o Liverpool talvez baixasse ali para 35, 40 milhões de libras ali, e com uma cláusula de recompra de 70, 80, acho uma boa. Não sei se a Red Bull toparia, como o Bayer Leverkusen topou pelo Konsá, mas seria excelente. E falando mais de uma saída, o Ben Doak já foi confirmado, já foi anunciado, o ponta direito escocês que veio pro Liverpool da Escócia pra base ainda, jogou 2, 3 jogos aí no profissional e foi vendido por muito mais, um lucro absurdo. O Liverpool tem feito muitas boas vendas assim. Solanke, Brewster, o Harry Wilson, agora ele, assim, vendas que o Liverpool traz por valores irrisórios e consegue um lucro bem legal, e isso dá margem de manobra ali em fair play financeiro para o time. Então ele já saiu por 25 milhões de libras. Achei uma ótima venda. Ótima venda. Espero que ele se desenvolva. Eu vejo algum talento nele. E acho que o Bournemouth com o Iraola é um time que ele pode potencializar. E inclusive o pessoal ficou nessa, porque o Liverpool, se não conseguir o Isaac, vai ter um plano B. Parece que não tem, tá? Pelo que dá a indicar, não existe um plano B pro Isaac. Ou você traz o Isaac, ou você vai com isso aí pra temporada. O Slot tá falando muito de que tem que ser o cara certo, no momento certo ali, que eles ainda topariam se reforçar, se fosse melhorar de verdade na posição certa. Mas que ele considera o elenco meio que fechado e estaria bom pra ele. Seria só uma adição a mais. Essa adição a mais pra mim seria o Guerri e o Isaac. E caso não sejam os dois, acho muito difícil que venham outros, tá? Até pelo tempo que falta de janela é difícil. Falta aí agora 8, 9 dias pra fechar a janela. Complexo. Então, me perdi. E aí eu vi muita gente falando de outros alvos para planos Bs pro Isaac. Se fala do Rodrigo, que, cara, quer ficar no Real Madrid, ele claramente quer ficar no Real Madrid. Saiu uns boatos aí de que ele tinha viajado pra Liverpool. Cara, boato com o Real Madrid sempre tem demais, tá? Demais. A imprensa madrilenha sempre tem muito rumor, porque eu acho que é pra vender clique, pra vender notícia. Não acredito que o Rodrigo venha, não acredito nem que o Rodrigo saia do Real Madrid. Acho que até que o Real Madrid talvez gostaria de vendê-lo por um valor alto, mas o cara quer ficar, ele quer ficar. Então eu acho muito improvável. O Barcola também acho muito improvável, porque ele aparentemente quer ficar no PSG e o PSG quer mantê-lo. Então muito difícil você convencer as duas partes da negociação. E aí eu vi até algumas pessoas falando, por que não tenta o Semenyo? Gente, Semenyo, que destruiu o Liverpool aí na primeira rodada, é um excelente jogador, tá? Muito bom mesmo. Muito, muito bom. Mas ele acabou de renovar com o Bournemouth, que já perdeu o Hilsen, perdeu o Zabarni, perdeu um monte de gente, cara. Teve a defesa dele toda obliterada. Perdeu o Kerkez, perdeu o Kepa. Eles não acredito que eles vão vender o principal jogador do time. Eu acho que assim, é demais. É muito milagre até pro Iraola, que eu acho um técnico excelente. Então, Semenyo pra mim é fora de questão. E falando aí de outra possível saída, Tsimikas. Como o Arne Slot falou que a gente tem 3 laterais esquerdos, por enquanto. É uma situação muito usual. E o Tsimikas tem interesse de times aí da Premier League, de outras ligas. Se falou até que o Marselha, o Olympique Marseille, está interessado no Tsimikas, no aí do Saint-Ounas. Então, pode ser uma outra saída. Acho que seria bom para ele, seria bom para o Liverpool.
Não há necessidade de você ter 3 laterais esquerdos, sendo que o próprio Joe Gomes, quando estiver saudável, pode jogar por ali. Então, é isso. De notícia, fecho por aqui. Acho que ficou longo, ainda não vi. 20 minutos de gravação, que é basicamente vai quase o bruto para vocês. Então, você que escutou até aqui, peço para que deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você faria contra o Newcastle. Você iria com o Szoboszlai na lateral direita, com o Endo? Arriscaria o Bradley com um pouco o ritmo de jogo? Será que o Gomes consegue jogar assim, 3 dias seguidos sem treinar? Uma situação complicada já na segunda rodada. Jogo muito físico, Gravenberch vai estar de volta pelo menos. Eu, sendo bem sincero, de todas as opções, se tiver o Endo 100%, o Szoboszlai 100%, o Bradley meia bomba e o Gomes meia bomba, eu iria de Gomes até. Acho que pensando talvez em aumentar um pouco a estatura, apesar do Gomes ser sujeito a chuvas trovoadas, a gente sabe disso e tal. Já quebrou alguns galhos na lateral e acho que defensivamente pode dar uma liga legal por ali. Mas é isso, muito obrigado e até a próxima.